Viajar não faz bem apenas aos homens, também é bom para os próprios percursos ter homens que os percorram. Um caminho é como uma casa. É necessário abrir a janela de vez em quando para que o ar circule. Precisa de ser arejado o caminho, e os homens que o percorrem são os que executam este ofício. São os homens e as mercadorias que conservam a estrada. Até o ar livre precisa de mudar de quando em quando de ar. A circulação é um bem inestimável para qualquer forma de natureza. Uma competição de ciclismo que percorra uma montanha é uma dádiva para a montanha. Os animais e tudo o que se move, movem-se também em nome das coisas imóveis. Sem movimento em seu redor, a montanha cairia como um vulgar edifício antigo. Deves sustentar a montanha com a tua alegria, mas um edifício terrestre de uma cidade precisa de algo mais. Os restauros públicos devem completar os amores privados que se atiram docemente a uma casa. A nossa casa só não cai porque existe nela a alegria, mas cai e cairá sempre, se não existir a alegria. E o mundo não tem metade porque nunca está inteiro. As gerações de animais, homens, plantas e outras matérias organizadas sucedem-se. Mortos uns, nascem outros. Nunca todos juntos permanecem em redor de um banquete. O mundo nunca está completo. Faltam pessoas que nos morreram. Não ouvimos nem lemos, não falamos nem escrevemos, sem saber já o sentido das palavras. Mas em ouvir ou em ler, em falar ou escrever, fazemos a espantosa experiência. O extravio é a metamorfose desses sentidos, nossa metamorfose também. Vai ser esse o meu sistema de cura. Interessar-me por tudo o que o homem da aldeia se interessa. Foi o regime que me prescreveu o médico quando me receitou o campo, a título de emoliente. Se o seguir, salve-me. E não o diga a rir. Se quiser prender-se à aldeia, abjurar os atrativos da cidade, deve rustificar-se em tudo. Principiar por cultivar o interesse pelas questõezinhas da terra. Deve, por exemplo, declarar-se pelo abade contra a junta da paróquia ou pela junta da paróquia contra o abade. Ralhar do rajador na questão com os taberneiros ou defendê-lo. Enquanto não chegar a isso, desconfie da sua aclimatação. Farei por consegui-lo o mais depressa possível. Outra coisa necessária é deixar-me convencer ingenuamente os inexcedíveis dotes de espírito das notabilidades da terra, o que é de rigor. Estar em perpétua admiração diante de uns certos nomes famosos que há sempre em todas as terras pequenas e que nos atiram à cabeça a cada momento. Por exemplo, aqui já sei de um com quem encherei a boca a propósito de tudo. É o de uma célebre morgadinha dos canaviais, pessoa em quem ouço falar desde que pus os pés ao premiar a limária que me trouxe neste produtivo torrão. Madalena sorriu de uma maneira singular ouvindo isto. Então, tem ouvido falar muito nessa morgadinha? Oh, mas não faz ideia. De uma maneira desesperadora. Não há pinhal, quinta, azenha, choça ou lameiro que não pertença a essa entidade, para mim desconhecida. Este nome anda-me já nos ouvidos, como um estribilho de cantiga popular. Na estrada, nos campos, em casa da minha tia, na loja do correio, em toda a parte o ouço pronunciar. Parece que voga nos ares. Isso deve ter excitado a curiosidade de conhecer a pessoa. Qual? Tem-me impacientado a ponto de nem perguntar por ela. E demais, parece-me que a estou a ver. Ora diga, então como imagina? Anica, não tens aí um guardanapo? Como eu imagino? Imagino uma morgada. Está dito tudo. Uma senhora nutrida, a rever saúde por todos os poros, encarnada como uma romã, sobre quem os vestidos à moda assentam como pendurados de um cabide, as mãos cheias de anéis, meias luvas de retrós, um chapéu com uma cercadura de rendas, pousado no cocuruto da cabeça. Vossa Excelência ri-se? Acertei? Parece-me que sim, mas julga por si, já que tem à vista o original. Como? Morgadinha dos canaviais sou eu. Vossa Excelência? Henrique de Sozelas, apesar do seu uso do mundo, esteve por muito tempo sem saber como seria a situação em que se pusera. Madalena ria com toda a vontade. Os pequenos riam por contarem sem saberem de quê. Tudo aumentava, pois, a confusão de Henrique. Ora, confesse, insistia cruelmente Madalena, confesse que o está lisonjeando a exatidão das suas conjecturas. A máquina do papai batia tac, 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 tac. O relógio acordou em Tinlan, sem poeira.
O silêncio arrastou-se. O guarda-roupa dizia: o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os 3 sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore que se esfregavam umas nas outras, radiantes. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer. E podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, uma outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio, branco. Mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade, as coisas revivendo cheias de pressa, como uma chaleira a ferver. Só faltava o tin-lan do relógio que enfeitava tanto. Fechou os olhos, fingiu escutá-lo e, ao som da música inexistente e ritmada, ergueu-se na ponta dos pés. Deu 3 passos de dança bem leves, alados. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Capítulo 1. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi o berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés também contou a sua morte. Não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A Dinamarca fica no norte da Europa. Ali, os invernos são longos e rigorosos, com noites muito compridas e dias curtos, pálidos e gelados. A neve cobre a terra e os telhados, os rios gelam, os pássaros emigram para países do sul à procura de sol, as árvores perdem as suas folhas. Só os pinheiros continuam verdes no meio das florestas geladas e despidas. Só eles, com os seus ramos cobertos por finas agulhas duras e brilhantes, parecem vivos no meio de grande silêncio imóvel e branco. Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, havia um certo lugar da Dinamarca, no extremo norte do país, perto do mar, uma grande floresta de pinheiros, tílias e carvalhos. Nessa floresta morava uma família, um cavaleiro. Viviam numa casa construída numa clareira rodeada de bétulas. E em frente da porta da casa havia um grande pinheiro que era a árvore mais alta da floresta.
Na primavera, as bétulas cobriam-se de jovens folhas leves e claras que estremeciam à menor aragem. Então a neve desaparecia e o degelo soltava as águas do rio que corria ali perto e cuja corrente recomeçava a cantar noite e dia entre ervas, musgos e pedras. Não temos uma arma apontada à cabeça, dizias-me. Mas era impossível que não visses. Impossível. Eu ao teu lado, com aquela dor no pescoço, imóvel, cuidadosa, o cano frio na minha testa. A vida a estoirar-me a qualquer momento. Era impossível que não visses o revólver que levava sempre comigo. Por isso dormia virada para o outro lado. Não era por me dar mais jeito aquele lado. Era por me dar mais jeito não morrer quando nos víamos. Era para dormir contigo só mais esta vez. Sempre só mais esta vez. Sempre com o meu amor a virar-se de costas. Sempre com o teu amor apontado à cabeça. Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que o sal não salga ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? Pregava Santo António em Itália contra os hereges, que nela eram muitos, que faria, neste caso, o ânimo generoso do grande António. Sacudiria o pó dos sapatos? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Isso ensinaria porventura a prudência. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar e começa a dizer a altas vozes, já que não querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Quando Sidónio volta a dar conta do tempo, já Bartolomeu desnovela. Chovia aquela noite. Chovia no sonho. Oh, doutor, o senhor sofre mesmo de poesias, então chove nos sonhos. Eu? Poesias? Não é de agora. O senhor já anda poetando há muito tempo. Por exemplo, quando o senhor me aconselha para eu cortar nas bebidas. Acha que isso é poesia? Então não é cortar-se na bebida. A gente pode cortar nas árvores, cortar na roupa, cortar sei lá onde. Mas diga lá, doutor, que faca corta um líquido? Só a faca da poesia. Você é que anda muito inspirado nestes dias, meu caro Bartolomeu. Ah, é verdade. Há ainda mais outra. O senhor diz que beber me faz gota. Sabendo os litros que bebo, doutor, é preciso muita poesia para falar em gota. Que também ele, Bartolomeu sozinho, fora dado a poesias.
e pela 100ª vez reabre a gaveta para reler num bloco de notas algo que escrevera sobre tempos e pensamentos. Avança para o centro do aposento e faz de conta que vai lendo um invisível manuscrito. Aos 10 anos, todos nos dizem que somos espertos, mas que nos faltam ideias próprias. Aos 20 anos, dizem que somos muito espertos, mas que não vinhamos com ideias. Aos 30 anos, pensamos que ninguém mais tem ideias. Aos 40, achamos que as ideias dos outros são todas nossas. Aos 50, pensamos com suficiente sabedoria para já não ter ideias. Aos 60, ainda temos ideias, mas esquecemos do que estávamos a pensar. Aos 70, só pensar já nos faz dormir. Aos 80, só pensamos quando dormimos. A mão tomba-lhe num inesperado abatimento e Bartolomeu sacode a cabeça como que surpreso pela sua própria criação. Munda diz que isto não é da minha autoria, mas eu escrevi isto a bordo do Infante Dom Henrique. Eu lá também sofri de poesia. O português contempla o velho com comiseração. A inexistente folha de papel que lhe pende do braço pesa mais do que ele pode suportar. E ele mesmo, Sidónio Rosa, se sente subitamente envelhecido. A idade é uma repentina doença. Surge quando menos se espera, uma simples desilusão, um desacato com a esperança. Somos donos do tempo apenas quando o tempo se esquece de nós. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos, sonhando. E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. Pede-se a uma criança, desenha uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas. Umas numa direção, outras noutras. Umas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais gostosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase que não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. Uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor. E a criança pôs no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez estivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. A afirmação de que as coisas são assim porque não podem ser de outra forma é odientamente fatalista, pois decreta que a felicidade pertence apenas àquelas que têm poder. Os pobres, os deserdados, os excluídos estariam fadados a morrer de frio, não importa se no sul ou no norte do mundo. Se o poder econômico e político dos poderosos desaloja os fracos dos mínimos espaços de sobrevivência, não é porque assim deva ser. É preciso que a fraqueza dos fracos se torne uma força capaz de inaugurar a justiça. Para isso, é necessário uma recusa definitiva do fatalismo. Somos seres da transformação e não da adaptação. Não podemos renunciar à luta pelo exercício de nossa capacidade e de nosso direito de decidir e de romper, sem o que não reinventamos o mundo. Neste sentido, insisto em que a história é possibilidade e não determinismo. Somos seres condicionados, mas não determinados. É impossível entender a história como tempo de possibilidade se não reconhecermos o ser humano como ser da decisão, da ruptura. Sem esse exercício, não há como falarmos em ética.
Demoro ainda alguns minutos a adormecer. Na minha cabeça passa o filme da noite. Ele a telefonar e eu a fingir que não ouço o telefone. A enviar mensagens umas atrás das outras, a pedir para eu atender. Insistindo furiosamente até eu ceder. Depois, a conversa telefónica até eu quebrar e concordar em deixá-lo vir cá a casa. Outro telefonema de táxi enquanto vem a caminho. Meio bêbado, desaustinado, possuído por uma força superior a ele que o arrasta há 3 anos para a minha cama. E isto é ele que diz, não sou eu. Sei que está à entrada de forte candor teatral, com uma garrafa de champanhe em punho. Os beijos imediatos e os abraços colados. Muitos beijos. Os melhores beijos do mundo. Os melhores de sempre. O cheiro adociado da pele. O olhar velado. Esta vertigem que me vicia há 3 anos. Mais de 1000 dias. Infinitas horas de sono perdidas a pensar nele. A contar há quantos dias não falámos ou quantos faltam para ele chegar. E o voltar a ver, a sentir, a respirar com ele o mesmo ar. Sono soninho, entra no meu quartinho devagarinho e vem fazer-me companhia para eu não ficar sozinho. Sono soninho, se queres ser meu vizinho, monta a casa, abre a cama numa curva do caminho. Sono soninho, se tu fosses um golfinho, eu galopava no teu dorso rotas de cavalo marinho. Sono soninho, quero que sejas o meu padrinho e que no dia da festa tudo cheira a rosmaninho. Sono soninho, com cuidado, cuidadinho, entra comigo na noite com asas de passarinho. Sono soninho, perfumado e tão limpinho, deixa-me no teu colo para eu dormir sossegadinho. Sono soninho, entra no meu quartinho e pinta os cabelos de neve como os do meu avôzinho. Sono soninho, não te armas em malzinho e dá-me um sono descansado para eu acordar fresquinho. Das fomes e vontades do corpo, há muitos jeitos de se cuidar porque, desde sempre, quase todo viver é isso. Mas agora, crescentemente, é uma fome da alma que aperreia Rosário. Lá dentro, fome de palavras, de sentimentos e de gentes. Fome que é assim uma sozinhez inteira, um escuro no oco do peito, uma cegueira de olhos abertos. E vendo tudo o que há para ver aqui, nenhum vivente, nem formiga, um cheiro de nada. As paredes ressecadas, tábuas cinzentas, os montes de brita e de areia cinzentos, a enorme ossada de concreto armado, sem cor, os edifícios proibindo qualquer horizonte, um pesado teto cinzento e baixo, tocando o topo dos prédios, chapa de nuvens de chumbo que não se movem, não desenham pássaros nem ovelhas, nem lagartos, nem caras de gigantes, não trazem nenhum recado. E isso é tudo o que há para se ver, sem conhecer nem nascente nem poente, nem manhã nem tarde. Tudo tão aqui, tão perto que a vista logo ali bate e volta, curtinha, sem se poder estirar mais longe, nem para fora nem para dentro, revolteando como um passarinho há pouco engaiolado, afogando-se, cegueira. Tudo tão nada que Rosário nem consegue evocar histórias que o façam saltar para outras vidas, porque seus olhos não encontram cores com que pintá-las. Fome de verdes, de amarelos, de encarnados. A minha avó materna lia-me livros em voz alta e contava-me histórias que tinham acontecido a crianças da família que me tinham precedido. Eu gostava muito destas histórias familiares. Chamava-lhes histórias de língua e pedia à minha avó para me contar histórias de língua antes de adormecer. Uma destas histórias era a de uma prima mais velha do que eu, a Rosarinho, que usou chupeta até tarde.
Um dia deixou a chupeta em cima da almofada e uma varejeira pôs-o na chupeta. A Rosarinho, quando viu a varejeira em cima da chupeta, teve muito nojo e nunca mais quis a chupeta. Histórias de língua eram histórias assim. Um cego andava pedindo esmola pela mão de um moço. A uma porta deram-lhe um naco de pão e um bocado de linguiça. O moço pegou no pão e deu-o ao cego para metê-lo na sacola. E ia comendo a linguiça muito à surrelfa. O cego, desconfiado pelo caminho, começa a bradar com o moço. Ó grande tratante, cheira-me a linguiça. Acolá deram-me linguiça e tu só me entregaste o pão. Pela minha salvação, que não deram senão pão. Mas cheira-me a linguiça, refinado larápio. E começou a bater com o bordão no moço, pancadas de criar bicho. O moço era um ladino e disse lá para si que o cego lhes havia de pagar. Quando iam por uns campos onde estavam uns sobreiros, o moço embicou o cego para um tronco e grita-lhe: "Salta que arrego!" O cego vai para faltar e bate com os focinhos no sobreiro. Grita ele: "Oh, rapaz do diabo, que eu te racho!" Diz-lhe ele: "Pois cheira-me a pão e a linguiça, e não lhe cheira ao sobreiro à cortiça?" Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: "Os teus olhos são peixes verdes." E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho certeza que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome, no silêncio do meu coração. Já não temos nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Amar. Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, mas este e aquele. O outro e toda a gente. Amar, amar, e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. Que se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.
Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada. Que me saiba perder para me encontrar. Era uma vez uma casa branca nas dunas, voltada para o mar. Tinha uma porta, 7 janelas e uma varanda de madeira pintada de verde. Em roda da casa havia um jardim de areia, onde cresciam lírios brancos e uma planta que dava flores brancas, amarelas e roxas. Nessa casa morava um rapazito que passava os dias a brincar na praia. Era uma praia muito grande e quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. Mas durante a maré alta, os rochedos estavam cobertos de água. Só se viam as ondas, que vinham crescendo de longe até quebrarem na areia com barulho de palmas. Mas na maré vazia, as rochas apareciam, cobertas de limo, de búzios, de anémonas, de lapas, de algas e de ouriços. Havia poças de água, rios, caminhos, grutas, arcos, cascatas. Havia pedras de todas as cores e feitios, pequeninas e macias, polidas pelas ondas. E a água do mar era transparente e fria. Às vezes passava um peixe, mas tão rápido que mal se via. Dizia-se, vai ali um peixe, e já não se via nada. Mas as vinagreiras passavam devagar, majestosamente, abrindo e fechando o seu manto roxo. E os caranguejos corriam por todos os lados, com uma cara furiosa e um ar muito apressado.